Oi, pessoal! Então, nessa aula 11, nós vamos falar sobre como a família pode melhorar o diálogo com a criança. Então, vamos apresentar aqui algumas estratégias, uma coisa bem ligada com a prática, para que a família consiga exercitar essa questão do diálogo que foi tratado na aula anterior, da escuta da criança, para ter essa proximidade aí, para que a criança tenha essa segurança para falar sobre o que está sentindo e vivenciando com as pessoas nas quais ela confia. Então, o primeiro item é a caixinha dos sentimentos. Então, como que funciona essa estratégia? Isso serve para a criança que já sabe ler e escrever, tá? Mesmo que de forma mais inicial. Mas tem uma caixinha, tá? E quando eu digo caixinha, pode ser um potinho, pode ser, enfim, mas é caixinha. Para que a criança, quando tem algum sentimento que se sobressai aos outros, ela anota num papelzinho e coloca lá nessa caixinha ou nesse potinho. E aí a família combina um dia, ou a mãe, o pai, o responsável pela criança, para sentar ali com calma, num ambiente tranquilo, e ler esses papeizinhos e conversar. Então, aí vai também, né, de cada família, se vai fazer isso todo dia, algumas vezes na semana, uma vez na semana, dependendo da disponibilidade de tempo ali da família. Então, a criança, ela queria alguma coisa e não foi possível que ela tivesse isso que ela queria, e ela sentiu muita raiva, muita raiva. Você vai direcionando, orientando a criança para que quando isso aconteça, ela anote lá no papelzinho. Sentir raiva por determinada situação, escreve lá. Aí depois conversa com a criança, né, sobre esse sentimento de raiva que ela teve, por que ela sentiu raiva, se ela ter sentido raiva é tão errado assim, porque a raiva é um sentimento que a gente considera negativo, mas que todo mundo tem, né? Então, quando a gente chuta um móvel ali na casa, bate o dedinho e sente dor, a gente não fica feliz, a gente fica com raiva. Quando a gente faz alguma coisa errada dentro do nosso dia a dia, como adultos, a gente sente raiva. Então, é um sentimento que está presente na nossa vida e como a criança tem essa necessidade de tudo de forma mais imediata, faz parte, claro, a raiva do dia a dia da criança. Então, conversar para que a criança saiba identificar os seus sentimentos e lidar com eles. Então, é uma ótima estratégia. A segunda estratégia é o painel dos sentimentos. Ele é muito semelhante com a caixinha dos sentimentos, mas a diferença é que terá um painel para a criança ir colando, né, pregando esses papeizinhos. E aqui a criança pode colocar desenhos também, né? Outros elementos ali que caibam nesse painel para conversar com a família. E claro que esse painel que eu digo não precisa ser necessariamente um mural bonito, comprado, caro ou feito, confeccionado com materiais muito caros. Pode ser lá num cantinho do quarto da criança, dentro da porta do armário de roupas ali, coloca uma folha para a criança, uma cartolina para a criança ir colocando para servir como painel. Então pode ser uma coisa muito simples, mas que vai ter um significado muito grande para a criança. A terceira sugestão é o diário. Esse diário, assim, ele serve para crianças que já leem, já escrevem, mas é importante que não se tenha aquela ideia de diário que é mostrado em desenhos, em filmes e séries, tá? Que você escreve os teus segredos e ninguém fica sabendo. É um diário que vai ser compartilhado com a pessoa de confiança da criança. Então, ela vai escrever sobre o dia a dia e depois senta com a mãe, com o pai, com alguém, né, com quem cuida dessa criança, para conversar sobre aquelas situações. Então, por que a criança escreveu que ela teve uma discussão com a coleguinha e ficou triste? Então, orientar a criança, se aquilo aconteceu naquele dia, o que ela pode fazer para melhorar essa situação. É um momento muito importante de diálogo, né? De proximidade ali de quem cuida da criança, do responsável pela criança e a criança.
Mas lembrando sempre que é importante que se tenha essa conversa sobre o que a criança relatou ali. Temos também o diário de desenhos. E esse diário de desenhos é para as crianças, né, que ainda não sabem ler e escrever ou ainda estão aprendendo. Então a criança pode ter esse momento, mas aí é preciso estar ali presente, né, com a criança no final do dia ou em algum momento do dia, quando a família tem tempo, para que a criança lembre de algo que foi significativo para ela, marcante ali durante o dia. Ela vai se lembrar, né, de situações que a marcaram, provavelmente, que chamaram mais a sua atenção, para fazer um desenho ali. E nesse diário de desenhos, é importante que o adulto faça anotações no cantinho do desenho da criança. Então, a criança fez um desenho ali, mas o que é isso? Pede para a criança falar sobre o desenho e anota, né, assim como palavras breves, o que a criança disse sobre aquele desenho que ela fez. A criança com certeza vai gostar desse momento, porque é o momento que ela vai receber carinho, receber afeto, vai estar ali junto com a sua mãe, com o seu pai, se divertindo. Então, é um importante momento de interação. A questão da leitura. A leitura também é muito importante. Ter esse momento de leitura com os filhos. Eu sei que existem diversas realidades que nem sempre isso é possível e que a pessoa não conseguirá fazer cumprir todas essas estratégias, mas são coisas importantes, sugestões importantes para desenvolver aí a interação, o diálogo e a proximidade com a criança. A leitura, ela promove esse momento de interação. Então, por mais que sejam ali 10 minutinhos antes da criança ir para a cama, que a mãe ou o pai senta e faz a leitura de um livro, de uma história, de um gibi, seja qual for essa leitura, é um momento de interação, que a criança sabe que está recebendo atenção, que está recebendo afeto, que tem alguns minutos para conversar com os seus pais ali, de forma muito próxima, para expressar alguma opinião, algum sentimento que ela está tendo. Então, é um momento, antes de tudo, de afeto, de diálogo, de proximidade. E simples para ser cumprido, né? Um livro, às vezes, pode ser, se a pessoa não tem a possibilidade de adquirir livros, pode fazer o empréstimo na escola que a criança estuda. Geralmente as escolas fazem esse empréstimo de livros para promover esse momento. Então, são aí algumas sugestões de estratégia, tá? Galera, a escola humanitária não possui vínculos políticos nem empresariais. Por isso, a sua participação é fundamental na construção desse projeto. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma aula e, se você quiser, pode contribuir diretamente através do nosso Pix ou então do Apoie-se. Até a próxima aula!